Salve, irmãos! Antes de falar sobre o nosso assunto, gostaria de fazer uma leitura aqui, que é narrada na Bíblia, em Coríntios, que diz mais ou menos assim: Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o seu Espírito habita em vós. Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Há muitas umbandas, como nós sabemos, e dentro dessa diversidade de ritualísticas, carregamos aquilo que nós chamamos de fundamentos. Os fundamentos de Umbanda dificilmente se anulam dentro de uma casa, seja ela qual for o seu segmento. O fundamento da defumação, por exemplo, ele existe nas mais diversas vertentes de Umbanda. Modifica-se algumas características externas, porém o fundamento, que é a queima das ervas, prevalece. O mesmo nós diríamos sobre os preceitos, que é o nosso assunto de hoje. Cada casa institui para si um preceito. Algumas são mais rigorosas, outras mais amenas, mas todas elas seguem seus preceitos. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. A Umbanda é uma religião elemental, mágica, espiritualista e totalmente energética. Isso quer dizer que o tempo inteiro nós estamos manipulando forças e poderes. Nós estamos incorporando, invocando, utilizando elementos de modo a tornar essa experiência dentro da Umbanda ainda mais intensa. Um ponto bastante importante e que jamais pode ser esquecido é que nós, médiuns, somos peças fundamentais para que esse universo de Umbanda exista. Por isso, nós devemos saber que temos também muitas responsabilidades dentro de um todo a serem cumpridas. Eu falava há pouco sobre preceito e disse que este seria o assunto em pauta. Então nós vamos falar um pouco mais sobre a importância destas regras dentro do desenvolvimento mediúnico. Na casa que eu dirijo, nós temos instituído que nos dias de trabalho nós devemos nos abster de carnes de qualquer procedência, da prática sexual, das bebidas alcoólicas ou qualquer outro tipo de droga, lícita ou não. E devemos também fazer uso do banho ritualístico. Mas por que nós pedimos isso? Qual é o fundamento por trás destes preceitos? Digamos mais uma vez que o fundamento é completamente energético. Antes de mais nada, nós devemos saber que somos uma máquina biológica em ação. Sabemos que todo o nosso organismo físico se movimenta impulsionado por energias. Entre outras formas, são adquiridas a partir dos alimentos que nós consumimos. Quem nunca ouviu dizer que nós somos aquilo que comemos? E isso é a mais pura verdade. Se os nossos corpos etéreos estão interconectados com a nossa matéria, qualquer descompensação que haja no nosso corpo físico afetará por consequência todos os nossos corpos. E quando chegamos para uma gira no intuito de nos doar, ou seja, de ajudar física, energeticamente e espiritualmente aquele que necessita de auxílio, não tem sentido nenhum burlarmos essas regras. É dentro de um terreiro que a troca energética ocorre. Digamos que antes da gira nós consumíssemos carne ou ingeríssemos álcool. Qual seria a proporção e a qualidade energética oferecida? Claro que a quantidade não seria satisfatória e a qualidade não seria saudável. O consumo da carne, por se tratar de um alimento de difícil digestão, exige do nosso organismo físico muito esforço para que haja o processamento do alimento. E esse esforço automaticamente queimam as energias responsáveis pela produção do ectoplasma, matéria-prima utilizada pelos espíritos durante as giras. Quanto à bebida,
ou qualquer outro tipo de droga, lícita ou não, nem precisamos falar. É claro que o teor etílico da substância ou o princípio ativo do entorpecente causará modificações energéticas nessas emanações. E é claro que serão desprezadas pelos guias. Sendo assim, eu te pergunto, se quebramos esses preceitos, qual a necessidade da sua presença numa gira? Qual será a sua utilidade dentro de um terreiro no que diz respeito à doação energética? Dentro do seu íntimo, você consegue ficar em paz, tendo descumprido este tipo de preceito? Quem você acha que está enganando? Os guias, o dirigente ou a si mesmo? Lembre-se, nós somos médiuns em desenvolvimento. Estamos o tempo inteiro desenvolvendo, aprendendo e nos aprimorando. O preceito do banho. E com relação ao banho, o que pode ocorrer com a quebra desse preceito? Nada, a não ser, é claro, o acumular de cargas em maior quantidade do que deveria, gerando desconfortos, mal-estar. A não ser, é claro, o deixar de sentir o teu guia dentro de uma frequência compatível. Coisas sem grande importância, não é mesmo, quando nós estamos aprendendo, quando nós estamos desenvolvendo a nossa mediunidade. Mas cada um sabe o mato onde lenha, cada um sabe de suas responsabilidades. E só para lembrar, a espiritualidade também sabe. Então, no frigir dos ovos, você é o único prejudicado da situação. Mas fazer o que se você acha tão difícil banhar-se com as ervas que foram solicitadas dentro do preceito? O preceito do ato sexual. Antes de irmos além, é bom deixar bem claro que a Umbanda não é contra o sexo, a prática do sexo. E não o acha impuro e muito menos pecaminoso, até porque a Umbanda não acredita em pecado. Assim como toda boa religião espiritualista, a Umbanda é adepta da lei de ação e reação. A prática do sexo é uma troca energética intensa com a outra pessoa. Da mesma forma que nós doamos a nossa energia para ela, nós saímos com um pouco da energia dela conosco. Para um trabalho onde é necessário a doação energética salutar, isso é bastante complicado. Afinal, nós não sabemos quais os tipos de energia estavam acompanhando o parceiro ou a parceira. Fora isso, o sexo, devido a essa troca intensa, nos coloca em um nível bastante baixo de energias. E isso dentro de um trabalho onde se exige a doação de ectoplasma é um tanto quanto complicado. Mas como eu disse, cada um com o seu cada um. Cada um com os enfrentamentos de suas próprias consciências. O papel do dirigente é orientar, é frisar e refrisar sobre a necessidade dos preceitos. O papel do médium de corrente é cumprir ou não com seu compromisso, rumo ao seu próprio desenvolvimento mediúnico e à sua evolução pessoal. Afinal, como bem narra o texto de Coríntios, o santuário de Deus está em nós. Burlar as regras, sejam elas quais forem, aqui estamos falando de preceito. Portanto, burlar as regras do preceito é muito mais afronta a si mesmo do que para com o dirigente ou para com a espiritualidade amiga. Afinal de contas, o santuário interno é quem sofrerá as maiores lesões, e não o que está do lado externo. Pensem sobre isso, irmãos. Saravá fraterno e muito axé a todos.